Então, mais uma vez, oficialmente agora, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de cálculo numérico. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do ponto flutuante, né? Que é um conteúdozinho bastante importante para a gente entender como funciona o registro de um sistema de numeração, qualquer que seja esse sistema, feito por máquinas, feitos por computadores, por calculadoras, pela nossa calculadora de celular, por exemplo. Como é feito esse registro e por que às vezes a gente, fazendo uma conta lá na calculadora, aparece um ezinho e um númerozinho do lado desse e a gente às vezes não entende muito bem, ou às vezes a gente vai digitar lá um número que a gente tem certeza que é uma dízima periódica, e ele vai no último algarismo lá, por exemplo, deveria ser 6666666. No último algarismo ele coloca lá 66667 como o último algarismo. Por que ele faz isso? Por que a máquina entende desse jeito e qual foi a programação? Qual foi a fórmula que a gente utilizou para que a máquina entendesse dessa maneira e registrasse dessa maneira? Bom, a gente falando um pouquinho de aritmética do ponto flutuante, eu ia dizendo lá no outro link que aqui no nosso país talvez fosse melhor se ao invés de usar aqui ponto flutuante, nós utilizássemos o termo vírgula flutuante e não ponto flutuante. E daqui a pouquinho a gente vai entender por que eu estou dizendo isso, né? Por que nós deveríamos falar vírgula flutuante, não ponto flutuante. Nós iremos estudar, então, como são feitas essas representações dos números no sistema computacional e como é limitada a capacidade da máquina, né? A gente sabe que disse já, por exemplo, representando lá uma dízima periódica, uma divisão de dois números quaisquer, e a gente sabe que essa divisão gera para a gente uma dízima periódica. E aí a máquina não consegue representar todos os dígitos, né, todas as casas decimais dessa dízima periódica. É lógico, né? Porque se é uma dízima periódica, ele tem infinitas casas decimais. Mas como a máquina faz essa representação e como ela faz para nos mostrar essa representação dela, né? Muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de representação, ela faz algo que a gente chama de truncamento ou de arredondamento desses dados. Ou ela trunca esses dados, ou ela utiliza um critério de arredondamento desses dados. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois aspectos também na aula de hoje. E como foi na aula passada, a gente começa essa aula propondo aqui um problema, né? Um problema que o nosso livro-texto lá propôs para a gente. A empresa adquiriu lá uma nova máquina e essa máquina possui um sistema de representação de números definido por base decimal. E ela tem 4 dígitos na matista, parte decimal do número. E os expoentes no intervalo que vão variar de 5 a menos 5, ou de menos 5 a 5 aqui, né? Não tem uma ordem necessária para a gente colocar aqui, não. Os técnicos precisam saber quais são o menor e o maior número em módulo representados por essa máquina. Como eles podem resolver esse problema? Como a gente pode resolver essa situação? Ela tem lá uma certa característica de representação, a nossa máquina tem uma certa característica de representação dos números, eles são representados na base decimal, mas eles têm ali um limite para essa representação. E a gente vai ver como funciona, então, esse modelo de representação na aula de hoje. Se a gente fizesse uma comparação, nós poderíamos falar aqui a respeito da nossa máquina mesmo, da nossa calculadora mesmo. A gente sabe ali que a nossa calculadora, ela tem um visor limitado, a maioria delas com 12 dígitos, né? Aqui a gente, no nosso exemplo, nós estamos falando aqui de uma situação com 4 dígitos, mas a nossa calculadora, a maioria delas tem 12 dígitos lá de representação. E aí, então, a gente consegue representar até 12 valores, até 12 números ali na tela da nossa máquina calculadora. Essa aqui não, essa aqui tem 4 dígitos só na matista, ou seja, a parte decimal do número só tem 4 dígitos.
Como ele vai fazer para representar se o expoente, ou seja, se a base que a gente está usando vai ser elevada de 5 até menos 5, de 5 positivo até 5 negativo. Que tipo de arredondamento, que tipo de truncamento, quais são os números que a gente vai poder representar, qual o maior número que a gente vai poder representar e qual o menor número que a gente vai poder representar. E quando a gente não consegue representar, o que acontece com essa máquina se a gente, porventura, não conseguir representar um número desejado nessa nossa máquina configurada desta maneira aí? Bom, vamos falar já o que acontece, né? O fato dos computadores só representarem números de tamanhos finitos acarreta um problema de precisão e podem ocorrer erros tanto para indicar números quanto para obter resultado de operações. Às vezes a gente está fazendo lá uma multiplicação, uma potenciação, é mais comum, né? Lá na nossa calculadora científica, e ele dá a máquina dá um erro lá para a gente. Esses problemas, né, eles vão existir, né, em duas situações que a gente vai chamar aqui, a primeira de overflow, né, e a segunda de underflow, o underflow, né? E a gente vai falar um pouquinho mais também sobre essa situação. O que é o overflow e o que é o underflow, né? Da mesma forma que nós vamos falar também o que é o truncamento e o que é o arredondamento, né? Começando, então, por essas duas definições, né? São duas palavras escritas em língua inglesa, mas o significado delas para a gente é o seguinte: o underflow é quando a gente tem um resultado com valor abaixo do menor valor que é possível ser representado por essa nossa máquina. E overflow é o contrário, é quando a gente tem um resultado, um número ou um resultado de uma operação que é maior do que a maior quantidade de elementos que a gente pode representar na nossa máquina. Aqui ele usou já um termo na definição aqui no nosso livro de bytes, né? A quantidade maior de bytes que o espaço representado disponível pelo sistema de computação. Então, eu preciso saber o que são esses bytes, né? Byte, simplificação para dígito binário, né? A gente usou aqui as primeiras letras e usou a ideia de dígito binário. É a maior unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida e que pode ser assumida somente dois valores, ou seja, 0 e 1, né? Que é o sistema de comunicação que nós temos lá nos nossos computadores, nas nossas máquinas de modo geral. São os sistemas que entendem aí a numeração binária. E na numeração binária, a gente sabe que só tem esses dois dígitos. Ou a gente representa com o 0, que no caso seria desligado, ou 1, que no caso seria ligado. Ou o 0 a gente vai assumir como uma informação falsa e 1 como uma informação verdadeira, e assim por diante. Mas a gente só vai ter esses dois dígitos aqui, esses dois algarismos, né? Para representar todo o nosso sistema de numeração, no caso binário, né? Assim que a nossa máquina entende. Bom, no sistema computacional, os valores reais são armazenados em notação científica. Qualquer número que a gente digita, a máquina automaticamente transforma esse número em um sistema de notação científica. Ela vai transformar no sistema de notação científica para fazer o armazenamento e para fazer também as operações que nós estivermos comandando para que ela faça. E esse sistema de notação científica, a gente vai lembrar dele, é um sistema que nos permite escrever números ou muito grandes ou muito pequenos, utilizando potências de base 10, potência de base decimal. E aí eu trouxe aqui um primeiro exemplo para a gente fazer essa representação em notação científica, que é o 0,000000005, ok? Para eu representar um número utilizando a ideia de notação científica, e aí eu discordei um pouquinho
do nosso autor com relação a isso, né? Mas para a gente representar um número escrito em notação científica, eu preciso ter um algarismo aqui na ordem decimal. O primeiro algarismo aqui na unidade, ele precisa ser representado. Ele tem que ser, nesse caso, então, diferente de zero. Esse algarismo aqui, que está antes da nossa vírgula aqui, ele precisa ser diferente de zero. Então, representando esse número aqui em notação científica, nós teríamos o seguinte: 5 multiplicado por 10. Tudo bem? 5 vezes 10. Bom, só que 5 vezes 10 não representa esse número aqui, né? Esse número tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens decimais. Então, nós teríamos aqui 5 vezes 10 elevado a menos 7. Pronto. Aqui nós teríamos essa representação deste número que está escrito aqui em cima, representado em notação científica. Mas eu poderia utilizar não só a notação científica, mas eu poderia utilizar qualquer potência de base 10 para a gente fazer a representação desse número. Por exemplo, 5 vezes 10 elevado a menos 7 é a mesma coisa que 0,5 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Então, esses dois números representam, essas duas representações aqui na realidade, elas são equivalentes a esse número aqui. Eu vou fazer uma pergunta e não se acanhe. A gente lembra bem da representação dos números em potência de base 10 ou em notação científica e em notação científica? Se alguém não lembrar, a hora é agora. Vou imaginar. Não lembra? Então vamos lá. Se a gente não lembra, antes da gente avançar, eu vou precisar fazer uma pequena revisão aqui para a gente entender isso que eu estou falando. E aí eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais simples que esse. Vou pegar um exemplo aqui que é mais tranquilo. Imagine que a gente tem aqui um número, vou usar esse espaço que está aqui embaixo nessa tela ainda. Imagina que a gente tem aqui um número que seja uma fração aqui, que seja, por exemplo, 1 sobre 10. Né? Vou começar com a mais simples. 1 sobre 10, a gente pode representar esse número aqui usando uma potência de base 10. Né? Esse número aqui é igual a 1 décimo. O que é 1 décimo? Ora, 1 décimo é igual a 0,1. Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que esse cara aqui. Se você pegar 1 e dividir em 10 partes, você tem que cada parte vale 0,1, 1 décimo do inteiro. Bom, então vamos pegar um outro número aqui. Imagina que a gente tem aqui agora 2 décimos. Como a gente pode representar esse número aqui? Bom, eu posso representar esse número também utilizando uma representação decimal para ele. Bom, como eu faço isso, André? Eu posso fazer assim, ó. Isso aqui é o mesmo que 2 multiplicado por 1 décimo. Tudo bem? 2 multiplicado por 1 décimo é igual a 2 décimos. Preciso lembrar de um outro detalhe. Qualquer número que não tem um expoente, a gente sabe que ele está elevado ao expoente 1, né, na potenciação. Se eu tenho, por exemplo, o número aqui 2, e o expoente dele não aparece, eu sei que esse expoente é igual a 1. Nesse nosso caso aqui, nós temos 1 décimo elevado, então, à primeira potência. O expoente não aparece, a gente sabe que esse expoente é 1. A gente lembra também que existe uma propriedade lá da potenciação que diz que toda vez que eu precisar inverter a base de uma potência, eu posso trocar o sinal do expoente. Então, eu posso representar esse 1 sobre 10 também assim, ó, como 10 sobre 1. Só que aí eu vou elevar aqui a menos 1. Eu inverto a base
e torno o expoente aqui negativo. Então, veja bem, se eu fizer esse processo aqui, a gente vai ter justo isso. Olha, eu tenho aqui a possibilidade de ter 2 multiplicado por 10 elevado a menos 1, já que 1/10 é a mesma coisa que 10 dividido por 1 elevado a menos 1. Mas 10 dividido por 1 é 10 mesmo, né? Então eu posso representar como 10 elevado a menos 1. Essa representação aqui, a gente tem uma representação com potência de base 10. Não necessariamente esse modelo de representação aqui já é uma notação científica. Para ser notação científica, a gente tem que obedecer a um outro critério. Mas a gente já está representando aqui o 2/10 utilizando a ideia de potência de base 10. Eu posso utilizar para qualquer número. Eu sei, por exemplo, que 1 sobre 100 é o mesmo que 10 elevado a menos 2. Eu sei que 1 sobre 1000 é o mesmo que 10 elevado a menos 3. Né? Só você contar a quantidade de zeros aqui, você tem o valor do expoente. 10 expoente 1. Você tem um zero expoente 1. Né? Negativo, porque você está fazendo a inversão dessa base. 100 expoente 2. Negativo, porque a gente inverteu essa base aqui. 1000 expoente 3. E assim sucessivamente. Negativo aqui de novo, porque a gente fez a inversão dessa base. Usando essa ideia aqui, eu posso representar qualquer número decimal, né, por esse meio, por essa potência de base 10. Foi isso que a gente fez aqui, e eu estou sendo talvez até muito rápido, né, nessa nossa revisão, mas foi isso que nós fizemos aqui quando representamos esse 0,00000, 6 zeros e mais o 5 ali. Essa ideia da potência de base 10 para representar esse número foi que nós usamos. Isso pode ser utilizado para representar números muito grandes, ou pode ser utilizado para representar números muito pequenos. Por exemplo, se eu tiver um número aqui, a gente já fez com muito grande, agora eu vou tentar fazer aqui com um número que seja com muito pequeno, desculpa, agora eu vou tentar fazer aqui com um número que seja muito grande. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2 milhões, eu posso representar esse número aqui também utilizando uma potência de base 10. E como eu faço isso? Isso aqui é 2 vezes 1 milhão. Para começar, a gente pode fazer isso aqui, né? Eu tenho 2 vezes 1 milhão. 2 vezes 1 milhão é igual a 2 milhões, tudo bem? Agora, esse número que está aqui, 1 milhão, eu represento esse número facilmente com uma potência de base 10. Isso é igual a 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 2 elevado à sexta potência aqui. A diferença é que quando o número eu quero fazer a representação de um número muito grande, o expoente aqui é positivo, né? Estou andando com a vírgula aqui da esquerda para a direita, expoente positivo. Quando eu ando com a vírgula, quando eu tenho que andar com a vírgula aqui desculpa, estou andando aqui da direita para a esquerda, né? Quando eu ando aqui da esquerda para a direita, eu vou representar um número muito pequeno e aí sim esse expoente será negativo. Eu vou sugerir para se alguém tiver alguma dúvida com relação à potência de base 10, isso para a gente vai ser importante para a gente entender essa representação. A gente não tem aqui muito tempo nessa nossa aula de hoje para fazer toda essa revisão, né? Isso é uma aula que seria um pouco mais longa para a gente rever aí todos os conceitos da potenciação e rever aí a ideia de potência de base 10. Eu vou sugerir, então, que você procure um videozinho no YouTube. Se for o caso, eu posso até procurar algum e indicar o link para você. Você só me deixa um recadinho aí que aí eu envio o link para você. E aí, você consegue fazer uma revisão. E se não conseguir entender mesmo com essa revisão,
me procura, a gente marca um horáriozinho aí um pouquinho antes de começar a aula, ou um pouquinho depois que a aula terminar, e a gente faz uma boa revisão a respeito das representações com potências de base 10. Bom, então, esse número que nós temos ali, em notação científica, ele pode ser representado por 5 vezes 10 elevado a menos 7, como nós vimos lá. O que a gente vai fazer é contar a quantidade de zeros e vai fazer essa representação, né? 10 elevado a menos 7 aqui, que eu tinha 7 posições até que chegasse o 5, né? Lá na computação, esse registro vai ser feito de uma outra forma. Muitas vezes a gente vai ver lá na nossa máquina esse ezinho aparecendo, um tracinho aqui, né, de menos e o 7. O que significa isso? Significa que nós temos 5 multiplicado por 10 elevado a menos 7 aqui, ok? Então, esse E aqui está representando a nossa base decimal, né? Elevado aqui a menos 7, porque eu tenho 7 casas aqui até que esse 5 seja um número inteiro. Bom, sendo que E, então, é o nosso indicador de que há expoente igual a menos 7, ok? Ele é que esse E está indicando aqui esse nosso expoente. Bom, a notação científica, como é conhecida em matemática, é chamada na computação de representação em ponto flutuante. E aí eu vou falar agora a respeito dessa representação em ponto flutuante. Por que a gente chama de ponto flutuante? Bom, esse conceito de ponto flutuante ele foi traduzido da língua inglesa, né? E aí a gente tem uma diferença de representação. Os americanos eles não representam aqui com vírgula a separação da parte inteira para a parte decimal. Eles representam a separação da parte inteira para a parte decimal com ponto. Por isso que chama aqui ponto flutuante. E eu disse para vocês que talvez seria mais sensato a tradução aqui para a gente, ao invés de usar a palavra ponto, usar a palavra vírgula, né? Já que no nosso sistema de numeração a gente não usa o ponto, a gente usa a vírgula. Então, imagina agora que eu queira adotar o mesmo critério que eu usei para representar aquele número que era muito pequeno, esse número aqui que era muito pequeno, eu quero utilizar para representar esse número aqui, que é um número muito grande. Então, para começar, eu vou deixar aqui uma ordem inteira. Vou colocar aqui uma ordem inteira. Significa que a vírgula está aqui, ela vai sair dessa posição e vai ter que andar até aqui. Se ela sai dessa posição e anda até aqui, ela vai se deslocar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ordens. Nós vamos fazer um deslocamento aqui que é de 15 ordens. Então, nós poderíamos representar esse número por 5,53 vezes 10 elevado à 15ª. O problema é que quando eu represento 5,53 vezes 10 elevado à 15ª, repara que todos esses números aqui, esses dígitos que estão depois do 3, eu estou fazendo aqui um arredondamento desse cara, né? Porque 10 elevado à 15ª potência, isso vai ser 1 e mais um monte de zero aqui, 15 zeros aqui, né? Nós teremos a representação do 1 e mais 15 zeros. E esses dígitos que nós temos aqui, eles são diferentes de zero. Então, a gente já está fazendo aqui, quando representa dessa forma aqui, uma aproximação. A gente está fazendo aqui um arredondamento desse valor, né? Quer seja esse arredondamento, essa aproximação feita por arredondamento ou por truncamento, né? Se a gente está arredondando ou se a gente está truncando, mas a gente está fazendo uma aproximação desse valor. Na máquina, ela representaria esse mesmo número dessa forma aqui, 5,53 e 15. O que significa esse E15 aqui?
é que esse 5,53 está multiplicado por 10 elevado à 15ª potência. Essa representação aqui é a representação que a gente chama de representação em ponto flutuante, ok? Em ponto flutuante porque a gente vai fazer o deslocamento, né, da posição dessa vírgula aqui para a gente conseguir representar esses valores em potência de base 10 usando a ideia de notação científica. A gente vai utilizar esse conceito aqui para a gente entender como acontece a representação dos números num computador, né? Num computador qualquer, quer seja ele um computador mesmo, desktop, ou uma simples calculadora de bolso aí. Como é o processamento dela para que a gente consiga operar com essa máquina, ok? Esse é o nosso objetivo principal na aula de hoje. A representação ela pode ser dada de duas maneiras. A representação de um número real, né, em uma máquina, em um computador, ela pode ser dada de duas maneiras. A primeira delas é por meio dessa formulazinha feinha que aparece aqui para a gente. Ela foi muito utilizada no passado, mas que ela trabalha com a ideia de ponto fixo. Depois que a gente avançou um pouco na tecnologia, nós passamos por um outro modelo de representação, que é muito mais simples e muito mais completa para a gente. Ela é mais flexível e aí ela permite que a gente tenha representação de uma quantidade maior de elementos. Mais números e mais operações podem ser feitas e representadas, né, com esse modelo de representação aqui dentro lá da máquina, dentro da programação da máquina. Então, a representação em ponto flutuante, que é mais flexível, portanto, ela é mais utilizada nos dias de hoje. Ela se dá da seguinte forma: eu preciso ter um número real, x, de modo que esse número real, x, seja diferente de zero. Eu não vou representar por número flutuante um número x que seja igual a zero, né? Mas qualquer número x que seja diferente de zero, eu posso representar por meio do ponto flutuante. E como vai ser escrito esse nosso número x? Esse número x, para começar, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tanto faz. Eu vou colocar aqui um zero e sempre terei que ter aqui, na ordem inteira aqui, antes desse meu ponto, eu tenho que ter aqui esse zero representado. Então, eu vou ter sempre um zero. Bom, como eu disse, essa ideia do ponto é uma tradução lá dos americanos, mas se nós tivéssemos inventado isso, nós teríamos colocado aqui uma vírgula. Então, nós temos um zero e a vírgula. Um primeiro dígito, um segundo dígito, um terceiro dígito, um quarto dígito, uma infinidade de dígitos aqui, só que não são, na realidade, infinitos, né? Ele é limitado aqui, essa quantidade de dígitos na máquina é limitada. Então, T aqui está representando essa nossa quantidade de dígitos que é possível fazer. T seria aqui o númerozinho de ordem aqui do nosso último dígito representado, multiplicado por B, que é a nossa base, a base que a gente vai utilizar para representar esse número por ponto flutuante, elevado ao expoente E. Então, E aqui é o nosso expoente. Bom, então, traduzindo isso aqui para a gente, B é a base em que o computador opera, né? Normalmente, os computadores operam em base binária. Então, normalmente aqui, a gente vai ter base 2. T é o número de dígitos da mantista. Esse número de dígitos da mantista, ele vai estar sempre entre 0 e o B menos 1. Lembra lá, né? Nossa base é a base 10, mas nós temos apenas 9. O 9 é o maior algarismo que nós temos para representar a base 10. Se nós temos a base 2, o maior algarismo que nós temos na representação da base 2 é o 1. Se nós temos a base 5,
O maior algarismo que nós temos para representar na base 5 é o 4, né? Então, lembra, eu vou ter sempre a base menos 1 aqui. Então, vai variar de 0, a quantidade de dígitos vai variar de 0 até B menos 1. Com o J aqui igual a 1. Esse nosso J aqui é igual a 1. Variando, então, de 1 até T. O primeiro dígito aqui, né? Ele vai ser o D1 aqui, mas ele vai variar aqui até um T qualquer, dependendo da minha representação. Porque lembra que mesmo na base decimal, eu posso ter aqui infinitas casas, mesmo na base 2, desculpa, eu posso ter aqui infinitas casas decimais. Nós vimos essa transformação na aula da semana passada. Esse expoente é que vai variar para a gente de acordo com a representação que nós tivermos. E ele vai variar no intervalo que vai de m, eu estou representando aqui minúsculo, né? É o menor limite desse número, dessa representação, ao m maiúsculo, que é o maior limite dessa representação. Bom, se D1 é diferente de 0, diz que o sistema é normatizado. Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, o seguinte, mais para frente um pouquinho. Bom, eu trouxe aqui uma informação para a gente, nós já tínhamos falado sobre isso, mas só para a gente lembrar, né? A mantista, a gente vai chamar de mantista essa quantidade aqui, esses valores que estão depois da nossa vírgula. Isso aqui compõe a nossa mantissa, ok? Tudo bem, queridos? Eu estou falando e vocês não falam nada. Eu vou parar um pouquinho então para perguntar. Estamos bem? Está tudo tranquilo? Estamos entendendo aí? Bora lá então. Então eu vou continuar. Bom, eu vou fazer o seguinte: vou continuar com alguns exemplos. Eu vou representar esses números que estão aqui postos, todos eles, utilizando essa ideia que nós temos aqui do ponto flutuante. Então, eu vou fazer a representação desses números aqui usando essa ideia do ponto flutuante. Esse primeiro cara aqui, ele já tem representação em ponto flutuante, né? Ele já está representado em ponto flutuante. Eu tenho aqui, ó, o primeiro cara é um 0, né? Depois eu tenho o primeiro dígito aqui diferente de 0, eu tenho um número diferente de 0 aqui, e depois eu tenho um 5 aqui. Então, eu já tenho essa representação aqui, esse número já está representado no modelo que pode ser considerado como ponto flutuante, ok? Como nós faríamos essa representação aqui por meio de ponto flutuante? Bom, eu tenho aqui 0,65, tenho 2 dígitos só, então, vezes 10, elevado aqui, para que eu não mude esse valor aqui, elevado a 0. Tudo bem? Então, essa é a representação em ponto flutuante. Já temos essa primeira representação. Esse número aqui não está representado nesse sistema ainda de ponto flutuante. Por que não? Ora, porque para representar no sistema de ponto flutuante, lembra, eu preciso ter um 0, vírgula, e aí sim alguma coisa escrita aqui. E o que vai ser essa alguma coisa escrita aqui? Nesse caso, do nosso exemplo, vai ser 4, 7, 5, 6. Esse número é um número negativo, então eu vou colocar aqui. Essa primeira parte aqui nós já fizemos, só que eu tenho que multiplicar esse cara por 10, que é a nossa base decimal. Por enquanto a gente está trabalhando aqui com B igual a 10, estamos falando então da base decimal. Nós temos 10 elevado aqui a um número. Eu tenho que tirar a vírgula desse ponto e passar a vírgula para esse ponto aqui. Bom, se eu tenho que tirar a vírgula, andar com a vírgula da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, aqui, e a gente vai andar uma única ordem, né? Eu vou andar uma única ordem aqui, eu vou elevar a primeira potência.
e positiva. Repara, se eu multiplico esse número aqui por 10 elevado a 1, eu volto para essa representação aqui, né? Faz aí na sua máquina 0,4756 vezes 10. Você vai encontrar 4,756. Né? Então, esse número aqui e esse número aqui, eles são exatamente iguais. Esse aqui está representado no nosso sistema de numeração, base decimal. Esse aqui também está representado na base decimal, só que nós estamos utilizando o ponto, a ideia do ponto flutuante para representá-lo. Olha o que vai acontecer com esse cara aqui agora. A gente também vai fazer a representação desse número aqui, utilizando essa mesma ideia do ponto flutuante. Lembra? Eu tenho que ter, então, o zero, e esse primeiro dígito aqui não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Então, eu vou buscar aqui o 1, né? Que é o primeiro dígito que eu tenho diferente de zero. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 4, 5. Bom, só que esses dois números, por enquanto, eles não são iguais, né? Eu tenho que representar esse número aqui de forma que ele tenha o mesmo valor numérico que esse aqui. Então, eu vou multiplicar por 10. 10 elevado a quanto agora? Ora, eu vou ter que andar com a vírgula aqui em outro sentido, né? Da direita para a esquerda, para que esses valores sejam iguais. Então, eu tenho o expoente aqui que é negativo. Vou andar uma única ordem e tenho o expoente aqui que é negativo, né? Ok? Eu estou andando com a vírgula agora da direita para a esquerda. Então, eu tenho expoente negativo toda vez que isso acontece. Ok, queridos? Bom, vou continuar aqui e vou representar esse outro número aqui, 4321,6. Para representar esse cara, eu vou ter que ter aqui, desculpa, coloquei o 4 primeiro, eu preciso colocar o 0 primeiro aqui. Eu preciso ter o 0, qualquer coisa, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 0,4, 3, 2, 1, meia. Repara que a vírgula sai desse ponto e ela vai vir para esse ponto aqui. O que eu estou fazendo é colocar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ordens. Então, nesse caso aqui, eu preciso multiplicar por 10, elevado agora a quanto? A que potência? É uma pergunta. 4. Opa, elevado à quarta potência. E a quarta positiva, né? Porque eu vou, com relação a essa representação aqui, eu estou andando da esquerda para a direita. E eu estou andando 4 ordens. Olha, 1, 2, 3, 4 ordens. Então, multiplicado por 10 elevado à quarta potência. E esse último cara aqui, nosso item E, eu também posso representar usando a ideia de ponto flutuante. Eu vou ter, então, aqui um 0,4. Só que, repara, o nosso número aqui, ele tinha 1, 2, 3, 4 casas, né? 3 casas, na realidade, até que eu chegasse no 4 aqui. Então, eu tenho vezes 10, elevado a que expoente? Fala para mim. Menos 3. Opa, menos 3, né? Eu vou precisar aqui andar com a vírgula da direita para a esquerda, para que eu consiga representar aqui esse número. Então, eu tenho aqui um expoente negativo. Tem essa regrinha básica, eu não gosto muito de ficar passando macete, não, mas tem uma regrinha básica, né? Se a gente está caminhando da direita para a esquerda, expoente negativo. Se a gente está caminhando da esquerda para a direita, expoente positivo. Ok? Bom, agora a gente vai. Essa primeira representação é uma representação um pouco mais simplória, né?
a gente não está criando ali nenhuma restrição com relação a essa representação. Então, teoricamente, nós poderíamos representar qualquer número, né, seja ele muito grande ou muito pequeno, usando essa ideia do exemplo anterior ali. Mas a gente tem esse problema de limitação lá nos visores das nossas máquinas. Então, eu vou precisar aqui criar um modelo de representação que ela vai limitar isso para mim de forma automática. Para fazer essa representação, então, para representarmos um sistema de numeração em ponto flutuante normatizado, na base B, com T dígitos significativos e com limites nos expoentes que variam de M minúsculo até M maiúsculo, usa-se a notação, essa notaçãozinha que aparece aqui. Ó. Eu tenho F de B. B é o quê? B é a minha base. Em T, T é a quantidade de dígitos. M, minúsculo, é o menor expoente que eu vou ter. E M, maiúsculo, é o maior expoente que eu vou poder ter. Um número, então, representado em ponto flutuante, né, será representado por mais ou menos 0, D1, D2, D3, D4, até o dt vezes B elevado a E. B é a nossa base, em que D1, esse primeiro dígito nosso, ele precisa sempre ser diferente de 0. André, o que modificou aqui no que você está falando agora? Modificou, queridos, que eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, que o nosso expoente aqui, E, ele vai ter uma limitação que vai garantir para a gente a quantidade de dígitos que podem ser representados por esta máquina. Imagina o seguinte, se a gente tem aqui um E que vai variar entre, sei lá, entre menos 2 e mais 2, quantos dígitos eu vou poder ter aqui nessa máquina? Né? Se vai variar de menos 2 ou mais 2, eu vou poder andar menos 2 para a direita, menos 2 e mais 2 para a esquerda. Né? Vou poder deslocar isso aqui em 2 unidades, sempre partindo do centro. Então, repara que eu tenho uma certa limitação para a representação desse número. E é isso que a gente vai fazer agora, esse modelo de representação, que é o modelo típico das máquinas, que a gente vai fazer agora com o primeiro exemplo aqui. E nesse exemplo, a gente vai fazer a representação dos mesmos números que nós já fizemos lá no exemplo anterior. A gente vai continuar trabalhando com a nossa base decimal, ok? Só que eu vou trabalhar com a base decimal, mas eu só vou apresentar 3 dígitos aqui. Então, eu tenho aqui que o meu T, que é a quantidade de dígitos que eu tenho, vai ser de 3, variando de menos 2 a 2. O maior expoente que eu posso ter é menos 2. Desculpa, o menor expoente que eu posso ter é menos 2. E o maior expoente que eu posso ter é 2. E isso vai criar um limite de representação para mim. Por exemplo, como eu representaria esse meu primeiro cara aqui dentro dessa normativa que ele está me passando aqui agora? Tranquilo, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver se é possível representar, mas esse eu acho que é possível representar. Eu tenho 0,65 multiplicado por 10 elevado a 0. Aí eu vou te perguntar, vou começar aqui com o nosso expoente. Lembra lá que o nosso expoente, ele é limitado por M. Eu não consigo fazer um M minúsculo, gente. Deixa eu tentar aqui, melhorar aqui meu M minúsculo. O nosso expoente é limitado por um M minúsculo, que é o menor valor que a gente tem aqui do expoente, e um M maiúsculo. Acho que melhorou, né? E um M maiúsculo. Então, repara, nesse caso aqui,
meu menor expoente vai ser menos 2. E o meu maior expoente vai ser 2. Pergunto eu, me responde, 0 está entre menos 2 e 2? Tá, né? Então, conseguir representar esse número usando aqui ponto flutuante dentro desse sistema aqui, dentro dessa máquina aqui, sim, consegui fazer. Esse aqui foi até tranquilo para a gente fazer. Consigo fazer de boa. Bom, vamos ainda continuar. Na base 10, vamos representar esse número, então, na base 10, né? Com até 3 dígitos, né? Variando aqui o expoente de menos 2 a 2. Esqueci de falar dos dígitos aqui, né? Aqui a gente tem só 2 aparecendo, mas a gente sabe que pode representar aqui com 3, botando simplesmente um zero aqui, né? Botar o zero aqui 0,65 ou 0,650 é exatamente igual, exatamente a mesma coisa. Bom, vamos fazer agora. Alguém abriu o microfone, quer falar, perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Professor, Pois não. tem que colocar 3 dígitos aí, então, de qualquer jeito? Como, Nesse caso, né, no como, caso. como o nosso sistema aqui é um sistema de 3 dígitos, a gente vai representar aqui completando com zero, ok? Necessariamente, nem todas as máquinas fazem isso. Se você pegar, por exemplo, a sua calculadora, não faz isso. Ela não completa aqui com zero. Tá? Ela representa aqui fazendo uma aproximação já direta sem esse zero aqui. Tranquilo? Mas ela tem à disposição dela, essa nossa máquina aqui, tem à disposição dela para fazer essa representação até 3 dígitos de representação aqui. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos para esse segundo cara aqui, para o item B. Nós temos aqui menos, vou colocar aqui 0,475 e 6. Né? Bom, vou multiplicar aqui por 10. 10 elevado a quanto mesmo? Esse cara aqui. A vírgula vai ter que andar nesse caso aqui, ó, para eu voltar para essa representação da esquerda para a direita, uma única ordem. Tá aqui. Então tá. Eu tenho aqui que o meu expoente é 1. Vou começar a fazer a análise aqui pelo expoente. Meu expoente é 1, minha base é decimal. Então eu tenho 10 elevado a 1 aqui. Bom, 1 está entre menos 2 e 2? Show de bola. 1 está entre menos 2 e 2. Só que quando eu olho para esse número que eu formei aqui agora, eu vejo que eu tenho aqui 4 dígitos na minha metiça. E eu posso ter no máximo 3. Eu vou ter que fazer aqui um sistema para isolar esse cara aqui, esses 6 aqui, para excluir, na realidade, esses 6 daqui. E aí eu vou fazer uma opção. Essa opção, nós que fazemos, nós que estamos administrando ali a escrita desse número na máquina, nós que estamos programando essa máquina, nós é que fazemos. Nós podemos fazer uma primeira opção para exclusão desses 6 aqui, que é uma opção chamada de truncamento. E o que é isso? O que é fazer uma aproximação, então, desse valor aqui por truncamento? Por isso que a gente está chamando de truncamento. É simplesmente esquecer que aquele 6 existe. Eu vou colocar aqui um T para a gente representar por truncamento. Representando por truncamento, eu vou esquecer que esse 6 existe. Então, eu vou colocar menos 0,475, que são os 3 primeiros dígitos que aparecem ali, vezes 10 elevado à primeira potência. Pronto. Fiz a representação utilizando ponto flutuante com base 10, utilizando a base 10, utilizando apenas 3 dígitos, com os expoentes variando de menos 2 a 2. Está prontinho aqui. Agora eu tenho um outro tipo de aproximação que a gente vai chamar de arredondamento.
Esse aqui me garante uma precisão um pouco maior no resultado, quando a gente usa esse arredondamento. Por quê? Porque para arredondar, se eu quero arredondar para a ordem aqui que está representada pelo algarismo 5, pelo meu terceiro dígito aqui, então, eu vou olhar para um número que aparece aqui no quarto dígito. Se esse número for maior que 5, eu vou adicionar uma unidade a esse último cara aqui. Se esse número for menor que 5, eu represento até o 5 mesmo, deixando aqui, então, 4, 7, 5 mesmo. Só que o 6 é maior que 5. Então, na aproximação, nós teremos a seguinte representação: menos 0,476 agora, vezes 10 elevado à primeira potência. Então, olha, o primeiro caso ali, a gente representou por truncamento. O que que a gente fez? Olhou os 3 primeiros dígitos e esqueceu do resto. Independente de quantos dígitos tivessem aqui, nós esqueceríamos do resto. Ou por arredondamento. O que que a gente fez aqui no caso do arredondamento? Eu olhei para o dígito imediatamente após o terceiro dígito, que é o meu limite de representação aqui. Verifiquei que ele é maior que 5. Se ele é maior que 5, eu vou aumentar uma unidade nesse algarismo aqui do terceiro dígito. Nesse caso de 5, passa para 6. Critério de arredondamento que nós usamos lá desde o ensino fundamental, né? É o mesmo critério que a gente vai usar aqui. A gente só está dando nome para eles. Com truncamento, não me importa quem está depois aqui do dígito 3. Por arredondamento, eu vou ter que olhar para quem é o quarto dígito aqui, para ir verificar se eu vou aumentar esse aqui em uma unidade, como nesse caso, passou a ser 6 aqui, o nosso D3, o nosso terceiro dígito, ou se a gente mantém, no caso do quarto dígito aqui, ser menor do que 5. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, então. Só para não ficar chato, só eu falando e vocês ouvindo, eu vou dar um tempinho, 3 minutinhos, 3 minutinhos, para vocês fazerem aí a letra C, a letra D e a letra E. Fazer essa representação. E vocês vão fazer essa representação de modo que vocês vão me dizer se é possível ou não representar esses números que aparecem aí nessa nossa máquina aqui. Essa nossa máquina que funciona desse jeito aqui. Ou seja, base decimal, todos eles aqui estão na base decimal. 3 dígitos, com expoente variando de menos 2 a 2. Vou dar aqui 4 minutinhos. Para você não chorar, vou te dar 4 minutinhos. Enquanto isso, eu vou ali pegar uma água para mim. Eu esqueci minha garrafinha de água lá fora.
Voltei, queridos, e agora com uma garrafinha de água aqui, para a gente matar a sede. Conseguimos fazer aí essa representação? Nessa máquina a gente consegue representar todos esses caras aqui? Professor, Oi, meu querido. e quando não dá para representar, deixa em branco? Não, escreve aí o que você achou, e aí a gente vai discutir sobre isso. Beleza. Tudo bem? Todos já acharam aí? Foi possível? Foi fácil, né, fazer. Então vamos lá. Vamos dentro aí do que vocês acharam. Esse cara aqui, por exemplo, a gente já fez a representação dele, né? A gente sabe que ele vai ficar como 0,145 vezes 10 elevado a quanto? Bom, a gente precisou andar só uma ordem, né? Uma ordem aqui, nós andamos da esquerda para a direita. Então, 10 elevado a que potência aqui? Fala para mim. Pode falar, gente, sem medo de errar. -1. Opa, a menos 1? Menos 1, né? Ou mais 1? Fala com certeza, gente. Poxa, ninguém quer falar comigo hoje. Isso aí. Menos 1. Falou com certeza. Então, eu vou lá, vou dar uma olhada. Esse número aqui, ele está representado com 3 dígitos. Está na base 10, a gente está usando aqui a base 10. Está representado com 3 dígitos, né? T aqui é igual a 3, ó. D1, D2, D3. E o meu expoente é menos 1. Menos 1 está compreendido entre menos 2 e 2. Então, esse aqui eu representei sem problema algum. Não precisei fazer aproximação, não precisei fazer nada. Consigo representar sem problema algum. Esse aqui a gente precisou fazer uma aproximação, né? A gente precisou aqui, e aí a gente escolheu, vai escolher ou truncar ou fazer arredondamento, mas a gente vai precisar de uma aproximação para representar esse número. Mas ainda assim a gente consegue representar fazendo esse truncamento aqui, né? Agora, e esse cara aqui? Será que a gente vai conseguir representar? Não sei. A gente tem aqui o 0,4, 3, 2, 1, 6. Né? Bom, então a vírgula sai daqui, da direita, né? E vem aqui até para a esquerda. Então, nesse caso aqui, ela vai ter que vir da esquerda para a direita até chegar aqui, ó, depois do 1, né? Então, a gente tem vezes 10 elevado a que número? Aí seria 4, né? Mas 4 ou menos 4? 4. 4 positivo. 4 positivo, muito bem. Ele vai ser multiplicado por 4 positivo. 10 elevado a quarta positivo. Bom, repara o seguinte, aqui aconteceu um problema na nossa representação. Porque essa nossa máquina, ela nos permite usar expoentes que variam de menos 2 a 2. Então, o expoente que eu tenho para representar aqui esse número por meio do ponto flutuante, para conseguir representar esse número, o expoente aqui é 4. Né? E 4 não está compreendido entre menos 2 e 2. Ou seja, 4 é um número maior, né? Ele é maior do que o número que eu posso representar aqui. Esse número que está aqui, ele é maior do que o maior número que eu consigo representar nesse caso aqui, porque aqui eu só posso ter elevado à segunda potência. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que houve um overflow, ok? Eu tenho aqui uma representação que é maior do que o limite da minha máquina. Se a minha máquina, se isso aqui fosse uma máquina computacional de fato, ela me responderia aqui com um erro. Ela não vai entender esse número. Ela não vai entender esse número por quê? Porque ela não tem capacidade para representar esse número aqui.
esse número aqui, né? Ela não é capaz de representar esse número aqui. Esse número é maior do que a capacidade de representação dela. Então, houve aqui um overflow. Aconteceu aqui um overflow, ok? Então, isso é o que acontece quando a gente tem um erro lá na nossa máquina. Principalmente as máquinas mais antigas, né? Aquelas maquininhas de bolso que a gente tinha mais antiga, isso era comum de acontecer. Você fazia uma conta muito grande, ela dava um ezinho lá ao contrário, né? O que significava isso? Significava que ela não conseguia fazer essa conta. O número que ela precisaria representar é maior do que a capacidade de representação dela. Então, ela retornava para a gente com um erro ali naquela representação. Isso também vai acontecer quando a nossa capacidade de representação for abaixo, né? For menor do que o menor número representado ali. Como, por exemplo, na letra E. Repara que na letra E a gente tem 0,4 vezes 10, ok? Só que agora, olha, eu preciso andar com a vírgula 1, 2, 3 ordens, da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, eu tenho menos 3. 0,4 vezes 10 elevado a menos 3. Pela quantidade de dígitos, estaria ok? Pela quantidade de dígitos, estaria ok. Eu posso ter até 3, eu tenho 1. Tudo bem. A nossa base é decimal? A nossa base é decimal. Tudo bem também. Só que o meu expoente aqui, ele não está compreendido entre menos 2 e 2. Esse número aqui é menor do que o menor número que pode ser representado por essa máquina. Então, ela vai me devolver como resposta um erro também. Só que agora um erro que a gente vai chamar de wonderful. Ok? Então, ó, overflow. Quando o número que eu quero representar é maior do que a capacidade da minha máquina. E o wonderful. Quando o número que eu quero representar é menor do que a capacidade da minha máquina. Então, aqui vou colocar um O e aqui eu vou colocar um U, para representar aqui o erro que a máquina vai gerar para a gente nesse modelo de representação. Queridos, até aqui tá de boa? Isso era o mais importante da nossa... Era o mais não, né? Isso era muito importante para a nossa aula de hoje. Esses primeiros conceitos aqui da Professor, representação. Fala, menina. então, você poderia me explicar só a questão do sinal negativo e positivo, que eu não consegui entender muito bem. Posso sim. Posso fazer o seguinte, então? Eu vou... Essa página aqui, a gente tem mais espaço para representar. Então, eu vou... Mais espaço em branco. Eu vou apagar aqui e vou aproveitar essa tela aqui. Tudo bem? Posso apagar já essa tela aqui? Para todo mundo? Fala comigo, galera. Sim. Sim, então tá. Então, eu vou apagar. Vou apagar aqui e aí a gente vai fazer essa representação. Eu vou tentar começar de uma outra maneira. Nossa, esse apagadorzinho pequeno aqui me acaba. Eu estou procurando um outro programa que tem mais facilidade aqui, que eu uso aqui o PowerPoint, né? E ele é muito limitado. Tem os programas de apresentação assim que tem mais recursos, né, que o PowerPoint. Mas os que eu achei por enquanto são muito caros, eu não tenho dinheiro para isso não. Para comprar programa informático não. Tem que achar um que seja de grátis, de baratinho. Ou de grátis ou de baratinho. Então vamos lá. Vamos pensar aqui nessas representações, utilizando aqui números ou muito grandes ou muito pequenos, para a gente fazer a representação deles. Mas eu vou fazer aqui de forma um pouco mais devagar do que a gente fez até agora. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, o número 2,7. E eu vou multiplicar esse cara aqui por 10.
Tudo bem? Quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, a gente sabe que o resultado aqui dos números não vai se alterar. O que vai acontecer é que essa vírgula vai se deslocar aqui em uma unidade, não é isso? Em uma ordem aqui, não é isso? Se eu pego, então, 2,7 multiplicado por 10, isso aqui vai ser igual a 27. Tranquilo? Agora, se eu pego esse mesmo número, 2,7, e multiplico aqui por 100, o que vai acontecer? A vírgula vai andar uma ordem, duas ordens. Essa ordem que está vazia, eu vou preencher com zero. Então, eu tenho aqui, na realidade, 270. E eu posso fazer isso com qualquer número, né? Imagina se eu queira fazer aqui o 2,7 multiplicado agora por 1000. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a 2, 7, e aqui, ó, andei uma ordem, andei duas ordens. Vou precisar andar a terceira ordem agora. Então, eu tenho aqui 2.700. Então, repara que essa representação aqui, multiplicando por 10, por 100, por 1000, não vai mudar o valor o valor não, os algarismos que estão representando aqui esse número não vai mudar. Eu vou continuar fazendo a representação com os mesmos algarismos, fazendo essa multiplicação por 10, 100 mil. O grande barato é o seguinte: primeiro, eu posso representar aqui esse 10, 100 mil usando uma potência. Então, eu posso fazer aqui 2,7 multiplicado por 10 elevado à primeira potência. Seria o primeiro caso aqui. Eu posso fazer aqui 2,7 multiplicado por 10 elevado à segunda potência, né? A gente sabe que 100 é o mesmo que 10 vezes 10, elevado, então, à segunda potência. E aqui, no caso do 1000, eu poderia fazer o 2,7 vezes 10 elevado à terceira potência. Tudo bem? Agora, imagina o seguinte. Se ao invés de ter o número 2,7, eu tivesse o número assim, 2,78345. E eu vou multiplicar esse cara aqui por, sei lá, 1, 2, 3, 4, por 10 mil. Bom, como vai ser o resultado desse número aqui? A gente já sabe que vai só andar com a vírgula, né? Ela está nessa posição aqui, né? E ela vai andar 1, 2, 3, 4 ordens. Então, eu vou sair daqui, vou fazer 1, 2, 3, 4 ordens. Eu vou ter o que aqui, então? Eu vou ter 2, 7, 8, 3, 4,5. Tudo bem? Então, essa é a minha representação aqui. Mas isso poderia ter sido representado como aqui para mim? Vou fazer aqui embaixo. Eu poderia ter feito também essa multiplicação aqui, poderia ser 2,78345 multiplicado por 10 elevado agora à quarta potência, que é exatamente a mesma coisa, né? Eu posso fazer essa representação usando uma potência de base 10. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente precisa entender. Eu vou representar aqui no ponto flutuante potências de base 10, usando a ideia tanto de notação científica quanto potência de base 10. Posso fazer isso tanto para os números ficarem maiores, né, como a gente fez multiplicação aqui por 10, 100 mil, mas eu posso fazer também dividindo esses números. Ou seja, eu vou pegar um número grandão e vou dividir por 10. Vamos ver aqui como vai ficar isso, né? Eu pego aqui, por exemplo, vou apagar esse aqui, tá? E agora eu estou fazendo um pouco mais detalhado, mas pode deixar que eu vou chegar lá na nossa representação de novo, tá? No caminhar aqui do expoente positivo e negativo.
Do mesmo jeito que eu representei aqui com potência de base 10 com expoente positivo, eu posso fazer essa representação quando eu divido aqui esse número por 10 100.000, eu posso fazer essa representação também usando a ideia de um expoente negativo. Repara aqui uma coisa. Repara aqui uma coisa. Imagina que eu tenha agora um número aqui que é o seguinte. Deixa eu pegar o pincel aqui de novo. Imagina que eu tenha aqui agora um número que é o seguinte. Vou continuar com... Não, vou mudar. Vou botar 2.500, não, 25.000. Eu tenho 25.000 e eu quero dividir esse cara por 10. Quando eu divido por 10, o que vai acontecer aqui? Vou só cortar o zero, né? O que aconteceu quando eu cortei o zero aqui? Lembra? 2.500,0, né? Esse vírgula zero aqui, normalmente a gente não representa, né? Mas eu posso colocar aqui um vírgula zero, que normalmente a gente não representa. Então, olha, dividir por 10, ok? Agora, eu posso pegar esse mesmo número, 25.000, e vou dividir esse número por 100. Quando eu divido por 100, o que vai acontecer? Eu vou cortar aqui 2 zeros, ou seja, eu tenho 250,00. Não, normalmente a gente não representa esse vírgula 00 aqui, mas o que aconteceu é isso, né? Quando eu cortei esses 2 zeros aqui, foi o mesmo colocar um vírgula 00. Eu posso pegar esses 2.500 aqui também e dividir também por 1.000. Tudo bem? E aí eu tenho o quê? Eu tenho 2.500 dividido por... Não, 2.500 não, é 25.000, né? 25.000 dividido por 1.000. Então, ó, vou andar 1, 2, 3. Esses 3 zeros serão eliminados. Eu tenho aqui 25, né? Ou eu posso dizer que tenho 25,000. Então, repara que eu posso utilizar essa representação aqui, dividindo por 10, dividindo por 100, dividido por 1.000. Mas eu posso fazer também o seguinte. Lembra para mim de uma coisa, ó. Quando eu faço 25.000 dividido por 10 escrito desse jeito, é a mesma coisa que fazer 25.000 dividido por 10 escrito assim. Tudo bem? Tá tranquilo? Quando eu faço 25.000 dividido por 100, é a mesma coisa que fazer 25.000 sobre 100. Lembra que a fração é uma forma de representar a divisão. Quando eu faço 25.000 dividido por 1.000, eu posso representar assim também. 25.000 sobre 1.000. Quando a gente está representando assim, a gente já sabe, né? A tia falou para a gente, quando tiver assim, corta, corta. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Né? Não era assim que a gente fazia? Lá quando a tia falava para a gente? Quando tiver igual no numerador e no denominador, corta. Você pode cortar que vai dar certo. A mesma quantidade de zero que tem no numerador, você tem no denominador, você corta. Então tá. Então repara o seguinte. Veja bem que esse número aqui, 25.000 sobre 10, na realidade é a mesma coisa que 25.000 multiplicado por 1 sobre 10. Quando eu multiplico duas frações, e aqui o denominador da primeira não está aparecendo, mas a gente sabe que quando o denominador não aparece, esse denominador é igual a 1. Quando eu multiplico duas frações, como é que a gente faz essa multiplicação? Eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. 25.000 vezes 1, 25.000 mesmo. 1 vezes 10, 10 mesmo. Eu posso fazer isso também aqui com 100, né? 25.000 multiplicado por 1 sobre
100. Eu posso fazer isso aqui também com o 1000, né? 25.000 multiplicado por 1 sobre 1000. Então, essas são formas diferentes de representar o mesmo número. Eu posso representar com esse símbolo da divisão, eu posso representar usando uma ideia aqui de fração, ou eu posso representar o 25.000, por exemplo, multiplicado por 1/10, multiplicado por 1/100 ou multiplicado por 1/1000, como a gente fez aqui nessa última representação. Até aqui está de boa? Até aqui a gente está acompanhando? Sim. Show de bola. Então, veja bem o seguinte. Deixa eu apagar essa primeira parte aqui de novo, então, para a gente fazer uma sequenciazinha aqui, para ver se fica bonito para todo mundo. Repara aqui, então, que eu já sei que eu posso representar essa divisão aqui que está escrita na forma de fração, eu já sei que eu posso representar essa divisão usando uma multiplicação por uma fração decimal. Essa aqui, ó, é uma fração decimal. Eu estou representando essa fração utilizando uma multiplicação aqui por uma fração decimal. Aqui também e aqui também. Por que nesse caso é uma fração decimal, André? Porque 100, na realidade, é 10 vezes 10. Por que 1000 é uma fração decimal, André? Porque 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, para começar, eu poderia representar aqui na linha de baixo, vou fazer assim, 1 sobre 10 vezes 10. Para esse cara aqui. Ou, na linha de baixo, eu poderia representar 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10. Tranquilo? Que é esse cara que está aqui. Bom, só que 10 vezes 10, a gente sabe que é 10 elevado ao quadrado, né? Quando eu tenho 10 vezes 10, é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. E 10 vezes 10 vezes 10 é o mesmo que 10 elevado ao cubo. Então, aqui, ó, eu poderia escrever assim, eu tenho 1 sobre 10 elevado ao quadrado. E aqui, eu poderia escrever assim, eu tenho 1 sobre 10 elevado ao cubo. Então, ó, representei a divisão usando a fração, representei a divisão usando uma multiplicação por uma fração decimal, né, como a gente tem aqui, e representei a fração decimal com potências de base 10. Até aqui tá tranquilo. Primeira parte da revisão, a gente já sabia disso, André, dessas várias formas de representar aí. Eu quero saber por que fica positivo e por que fica negativo. Tem hora que fica positivo, tem hora que fica negativo. Não sei, não entendo direito isso. Nem eu. Isso não é simplesinho para a gente entender mesmo, não. Isso não é trivial, não. Eu tinha uma professora que falava que tudo era trivial. Eu tinha uma raiva dela. Isso não é trivial. Não é simples. Bom, vamos lá então. Eu vou pegar esse cantinho aqui para a gente relembrar uma outra coisa que a gente vai precisar também. Se a gente está falando aqui de uma representação por meio de potência, a gente vai precisar lembrar, então, de algumas regras da potenciação. Vou fazer aqui rapidinho, vou fazer com uma base diferente, não vou fazer com a base 10, não, vou fazer com a base 2. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira, 2 elevado à segunda, 2 elevado à primeira, 2 elevado a zero, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2 e 2 elevado a menos 3. Bom, 2 elevado à terceira, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tenho aqui já. 2 elevado à segunda, 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 elevado à primeira é o 2 mesmo. Agora, e 2 elevado a zero? Quanto dá? Repara que aqui a gente tem um padrão. A gente pegou esse resultado aqui, ó,
e a gente dividiu por 2. 8 dividido por 2 deu 4. Eu diminuí 1 no expoente aqui, eu dividi por 2 uma vez. Agora, para do 4 para cá, a gente dividiu por 2 de novo. 2 elevado à primeira. Peguei o 2 elevado ao quadrado e dividi por 2. 4 dividido por 2 deu 2. 2 elevado a 0, então, vai ser igual a 2 dividido por 2. Daí a gente relembra aqui que todo número elevado a 0 é igual a 1, porque isso vai acontecer com qualquer número. E quanto vai dar 2 elevado a menos 1? Bom, eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2. 1 dividido por 2, vou representar na forma de fração. 1 dividido por 2, ok? E para representar o 2 elevado a menos 2? Ora, eu vou pegar o 1 dividido por 2, ou seja, a metade, e vou dividir por 2. A metade dividido por 2 é 1 quarto. E aí eu vou continuar. Vou pegar aqui e vou fazer 2 elevado a menos 3. Vou dividir 1 quarto por 2. 1 quarto dividido por 2 é igual a 1 oitavo. E assim pode seguir aqui infinitamente essa brincadeira. Repara que aqui, quando eu tenho 2 elevado à terceira, o resultado que nós temos é 8. Quando eu tenho 2 elevado a menos 3, o resultado que eu tenho é 1 sobre 8. Tudo bem? Quando eu tenho 2 elevado à segunda, o resultado é 4. Quando eu tenho 2 elevado a menos 2, o resultado é 1 sobre 4. E assim também a gente pode continuar brincando, né? 2 elevado à primeira é 2. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Então, repara que muda aqui o sinal do expoente. Mas o valor numérico aqui, ó, 8, 1 sobre 8, 4, 1 sobre 4, 2, 1 sobre 2, permanece o mesmo. O que significa isso? Se eu trabalhar esse número aqui, invertendo a base, como eu coloquei aqui, ó, porque aqui ó, eu tenho 8 sobre 1. 8 sobre 1. 2 elevado à terceira é 8 dividido por 1. Eu sei que dividido por 1 não muda nada, né? Agora, quando eu tenho 2 elevado a menos 3, é 1 sobre 8. Inverteu aqui a base. Então, para mudar o sinal aqui de positivo para negativo, vai inverter a minha base aqui no resultado. Ok? Bom, se eu sei disso, se eu lembro de todos esses detalhes, eu sei que 1 dividido por 10 elevado à segunda é o mesmo que 10 dividido por 1, e tudo isso elevado a menos 2. Ok? Estava 1 sobre 10. André, aí você vai falar, André, mas aqui só o 10 que está com expoente. Tá, mas se você colocar aqui o expoente no 1, não faz a menor diferença, né? Porque 1 elevado ao quadrado vai dar 1 mesmo. 1 vezes 1, 1. 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Ok? Então, olha, se eu inverter essa base aqui, de 1 sobre 10, aqui o expoente está positivo. Inverti a base, o expoente ficou negativo. Então, voltando lá. Lembra que nós tínhamos lá 25.000 dividido por 100. Bom, eu posso representar assim? Posso. Mas eu posso representar também como 25.000 multiplicado por 1 sobre 100. Posso representar assim? Posso. Mas eu posso agora, sabendo disso aqui, representar isso aqui da seguinte forma também. Eu tenho 25.000 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque 10 elevado a menos 2
é 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Até aqui, a gente conseguiu entender? Tá de boa? Tá de boa? Sim. Ah, então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um número desse aqui que a gente precisa andar com a vírgula, para a gente entender aqui o que está fazendo. Bom, por uma questão da criação de uma regra, isso não é uma consequência de uma operação matemática, não. Isso é uma consequência de uma regra. Tá? Eu criei uma regra para facilitar a minha vida. Alguns acreditam que não necessariamente facilita, mas eu criei uma regra para facilitar a minha vida, que é a seguinte: eu vou escrever números de modo que eu só tenha como parte inteira o zero. E de modo que também o primeiro valor decimal, a ordem dos décimos, vai ser sempre representado por um número que é diferente de zero. Ok? Isso aí é uma regra. Isso eu criei isso. Poderia ter feito diferente? Poderia. Eu poderia ter falado que nessa minha outra regra que eu estou inventando aqui agora, eu teria que o primeiro número sempre tem que ser diferente de zero, a parte inteira aqui tem que ser diferente de zero, e todos os outros pode ser quem for, pode ser 0, 1, 2, 3, não tem problema. Mas a regra que eu criei, ela diz o seguinte, olha, o primeiro cara tem que ser 0. Depois eu vou colocar a vírgula, e aqui eu vou colocar um número qualquer. Vou chamar esse número qualquer de D1. Vou colocar um outro número qualquer, vou chamar de D2. Vou colocar um outro número qualquer, vou chamar de D3. Posso colocar aqui, por enquanto, quantos eu quiser, até um tal de DT aqui. Ok? Então, vamos lá. Só que repara que no caso da letra D aqui, esse número que está aqui, ele não está escrito assim. Ele tem aqui um 4, depois ele tem um 3, depois ele tem um 2, depois ele tem um 1, depois ele tem uma vírgula e depois ele tem o 6. Tudo bem? O que eu quero fazer? Eu quero representar esse número aqui nessa forma que está aqui em cima, seguindo essa regra que está aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever esse número assim, 4,3, 2, 1, 6. Tudo bem? Não, 4 não, né? Desculpa, lembrei da outra regra que eu criei, mas não é essa regra que eu quero, não. Eu quero a regra aqui do ponto flutuante. Eu quero 0,43216. Bom, repara aqui uma coisa. Se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 10, eu sei que a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Tudo bem? Então eu vou ter, ao invés de 4.321, eu vou ter 432,1. Se eu multiplico agora por 100, se eu pego esse mesmo número, 4.321,6 e multiplico por 100, a vírgula vai sair daqui, vai andar agora duas ordens, ela vai ter que vir para cá. Mas quantas ordens eu quero que a vírgula ande? Olha, eu quero que ela ande 1, 2, 3, 4. Para que eu tenha aqui, vou trocar de cor, né? Para que eu tenha aqui realmente a representação do jeito que eu quero, que é o 0 aqui na frente. Bom, então eu vou ter que pegar esse cara aqui, para que ele seja representado dessa forma aqui. O que eu vou ter que fazer com esse número aqui? Porque, ó, eu quero, o meu número original é 4.321.
mas eu vou representá-lo aqui como 0,43210, né? Como vai ser aqui, desculpa, aqui eu falei multiplicação, mas aqui eu estava dividindo, né? Desculpa. Como vai ser aqui, por que número eu preciso multiplicar para que a vírgula saia daqui e venha para cá? Primeiro, ora, eu multiplico por 10, né? Ela vai andar uma casa aqui. E se eu quiser que ela saia desse ponto aqui e ande 2 ordens e venha para cá? Ora, eu vou multiplicar aqui por 100. E se eu quiser que ela saia desse ponto e ande 1, 2, 3 ordens até chegar aqui? Bom, eu vou precisar multiplicar por 1000. E se eu quiser que ela saia daqui e ande para cá, até chegar aqui, que é o meu número original, eu vou precisar multiplicar por 10.000. Mas o que é o 10.000? Não é 10 elevado à quarta potência? Então, por isso que eu estou usando aqui um expoente 4, primeiro, porque para voltar ao número original, eu tenho aqui 4 casas para percorrer, para que eu volte ao número original. E 4 casas positivas, porque eu vou ter que multiplicar esse número por 10, por 100 ou por 1000, e não dividir esse número por 10, por 100 ou por 1000. Tudo bem? Ficou um pouco melhor, Rebeca? Acho que foi a Rebeca que falou comigo, não foi? Sim. Ficou um pouco melhor mesmo? Sim, De verdade? Então tá. Sim. Isso vai acontecer também, a mesma ideia, a mesma lógica, vai acontecer quando o caminho for oposto. Quando eu tiver que representar, por exemplo, vou pegar o outro cara aqui. Isso aqui eu vou apagar. Imagina que eu queira representar dentro desse nosso padrão, dessa nossa representação aqui, de só ter 0, e o primeiro dígito diferente de 0 e tudo mais, do jeito que a gente já viu aqui o padrão. Imagina que eu queira representar esse cara aqui. Ó, esse cara que aparece aqui na letra E. Vou utilizar ele porque ele está pertinho aqui. Esse cara que aparece aqui na letra E, que é o 0,0004. Pela minha regra, não pode ter 0 aqui. Então, pela minha regra, eu vou ter que representar esse número assim, ó. 0, 0, 0, ó. 0,4. Lembra lá da história que o pessoal, né, quando queria responder a alguém lá, você estava implicando lá na quinta série, você falava, você é um zero à esquerda. Zero à esquerda aqui, o que ele queria dizer com isso? Não tem valor, né? Então eu posso tirar esses zeros daqui. Eu vou representar desse jeito aqui, mas posso tirar esses zeros daqui. Normalmente, a gente não representa esse zero à esquerda, a gente diz que ele não tem valor. O fato é que, pela minha regra, eu vou precisar representar desse jeito. Vai ter que ter esse zero aqui, uma vírgula, e o 4. Bom, caraca, velho, mas esse não é o número que eu quero. O número que eu quero, o número de verdade que eu estou querendo escrever, é esse aqui. Bom, então eu tenho 0,4. Se eu dividir esse cara por 10, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Se eu dividir esse cara por 100, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Se eu dividir esse cara por 1000, essa vírgula 10, né? 100, 1000. Essa vírgula sai daqui e vem para cá. Então, na realidade, eu tenho que dividir esse cara por 1000, para que ele represente esse valor que está aqui. Então, eu tenho 0,4. Eu posso representar assim, dividido por 1000. Ou eu posso representar assim também. Eu tenho 0,4 multiplicado por 1 sobre 1000.
Ou eu posso representar assim também. Eu tenho 0,4 multiplicado por 1 sobre 10 elevado à terceira. Mais 1 sobre 10 à terceira, opa, eu posso representar assim também, ó. 0,4 vezes 10 elevado a menos 3. Inverte a base e torna o expoente positivo. Então, repara, você pode, dividindo por 10 por 100 por 1000, a gente só vai deslocar aqui a vírgula. Os valores numéricos permanecem os mesmos, só a vírgula que será deslocada. Quando você precisa fazer esse deslocamento da esquerda, da direita para a esquerda, seu expoente aqui, que você vai utilizar, ele vai ser negativo. Por quê? Porque você está fazendo uma divisão desse número aqui que você tem. Você está dividindo 0,4 por 1000. Então, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 3, porque você representou aqui uma divisão. Agora, o contrário, que nós fizemos no outro número. Eu queria sair da vírgula da esquerda para a direita. Então, eu estou multiplicando por 10, por 100, por 1000. Então, aí o expoente vai ser positivo de verdade. Tranquilo? E aí a gente fez uma pequena revisãozinha de potenciação e representação de potência de base 10 e também fizemos uma revisãozinha a respeito de divisão utilizando essa ideia da potenciação e notação científica. Bom, eu espero ter ajudado assim com essa revisãozinha. Eu inicialmente disse que não ia fazer, mas espero ter ajudado aí tendo feito. Bom, mas vamos lá. O que vai acontecer? Posso prosseguir, gente, com a aula? Se alguém tiver dúvida, não tem problema não. A gente não tem pressa não. Bora lá então. O que vai acontecer em alguns momentos, quando a gente faz a representação de um número decimal, um número escrito na base 10, quando a gente representa na base 2 e vai passar para uma linguagem de máquina, muitas vezes a gente vai encontrar um probleminha de aproximação. A gente vai ter que fazer uma aproximação e essa aproximação vai gerar para a gente um erro. E aí eu quero propor uma coisa para vocês também trabalharem um pouco. Eu quero que vocês representem o número 0,6 e o número 0,7. Esses números estão na base 10. Vou colocar aqui. Esses caras estão na base 10. E eu quero que você represente esses números na base 2. Isso foi o que nós fizemos na aula passada. Então, eu tenho aqui 0,6, está na base 10, 0,7, está na base 10 também. Eu quero que você represente esse cara aqui na base 2. Tudo bem? Para a gente representar esse cara na base 2, o que a gente faz? A gente vai pegar o 0,6 e vai multiplicar aqui por 2. Lembra disso? Da semana passada? Multiplicando 0,6 por 2, a gente tem aqui como resultado 1,2. Lembra disso? Aí a gente vai pegar aqui só o 0,2 e vai multiplicar por 2 de novo. Esse 1 aqui a gente vai utilizar na composição do número. Isso aqui vai ser igual a 0,4. E aí eu vou pegar o 0,4 e vou multiplicar por 2 de novo. Isso aqui é igual a 0,8. E aí eu vou pegar o 0,8 e vou multiplicar por 2 de novo. Isso aqui vai ser igual a 1,6. Repara que aqui, eu vou pegar, não posso pegar 1, vou pegar só o 0,6. 0,6 e vou multiplicar por 2. Repara que eu vou ter aqui 1,2. Vou pegar o 0,2 aqui e vou multiplicar por 2.
Para escrever esse, aí eu vou ter aqui 0,2, né? 0,2 multiplicado por 2, 0,4. Você repara aqui que essa sequência aqui vai acabar se repetindo aqui de novo. Ó. 0,6, depois 0,2, depois 0,4, depois 0,8, vai voltar para o 0,6, 0,2, 0,4, 0,8 e 0,6. Vai continuar do mesmo jeito. Então, essa sequência aqui também vai ser sempre a mesma. Ou seja, esse número aqui, 0,6, representado na base 2, ele vai ser representado como? Ele é só a parte decimal, né? Então, 0, bom, vou lá. 1, 0, 0, 1 é a primeira parte aqui, até eu chegar aqui de novo. Aí tenho 1, 0, 0, 1, e depois vai se repetir de novo. 1, 0, 0, 1, e vai ficar assim para o resto da vida. Essa sequência aqui vai se repetir para o resto da vida. Então, repara que esse cara aqui é um número decimal na base 2, representado aqui infinitamente. Eu não tenho aqui um valor exato aqui, um número aqui exatinho do 0,6 representado na base 2. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Repara que aqui ó, eu tenho 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Repete aqui como se fosse aqui uma dízima periódica. Na realidade, é uma dízima periódica, só que escrita na base 2. Se eu vou fazer a mesma coisa com o 0,7, vou pegar aqui 0,7, representando na base 2, vou multiplicar por 2. Olha o que vai acontecer, 1,4. Né? Então, eu vou pegar agora só o 0,4. 0,4 e vou multiplicar por 2. Vai acontecer aqui o seguinte, 0,8. E aí eu vou pegar o 0,8 e vou multiplicar por 2. 0,8 multiplicado por 2, 0, 0, não, né? 1,6. Opa. 1,6. 1,6. 1,6, eu vou pegar o 0,6 e vou multiplicar por 2. E isso vai, o 0,6, desculpa, vou multiplicar por 2. Vai dar 1,2. E depois eu vou pegar o 0,2 e vou multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 0,4. Repara que daqui para baixo também vai começar a se repetir, vai ficar tudo igualzinho. Aí vai ficar assim, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Então, eu posso dizer que o número, vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui embaixo mesmo, 0,7, agora, 0,7, escrito na base 2, como é a representação desse cara? Do 0,7 escrito na base 2. 0,7 na base 2, ele vai ser escrito assim, ó, 0,1, depois eu tenho 0, depois eu tenho 1, 1, depois eu tenho 0, depois eu tenho 1, depois eu tenho 0, depois eu tenho 1, 1. Repara que a gente vai ter outra dízima periódica aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Imagina se eu quisesse fazer a representação desse número aqui agora em uma máquina que o t dessa máquina fosse igual a 2. Então, eu estou representando aqui o 0,6 e o 0,7 em uma máquina que só tem 2 dígitos. No visor dela lá só aparecem 2 dígitos. Repara que aqui a gente vai ter o seguinte, com 2 dígitos, 0,6 é 0,10.
Com 2 dígitos, 0,7 é 0,10 também. Então, repara que tanto 0,6 quanto 0,7, se a minha máquina tiver só 2 dígitos de representação, eles terão a mesma representação. E vamos ver que número é esse aqui, fazendo a transformação agora. Eu tenho 0,10. O que significa isso? Eu tenho aqui 0 vezes 2 elevado aqui a 2, né? E aqui eu tenho 0 vezes 2, a menos 2, né? Desculpa. Elevado a menos 1, né? Menos 1 porque está aqui depois da vírgula, né? Menos 2 porque está aqui depois da vírgula. Então, e aqui não é 0 não, aqui é 1. Eu tenho 1 vezes 2 elevado a menos 1. Fazendo as transformações que fizemos lá na aula da semana passada. Bom, 0 vezes isso aqui vai dar 0 mesmo, não vai alterar em nada. Agora aqui a gente tem 1 que multiplica 2 elevado a menos 2. Isso aqui é igual a 1 multiplicado por 1 sobre 2. Lembra daquela história, né? Inverte a base, torna o expoente positivo. 1 vezes meio é igual a meio mesmo. E meio, gente, 1 dividido por 2 é igual a quanto? 0,5. Então, repara que eu tenho aqui 0,6 na base 10 e 0,7 na base 10. Se eu transformar esses dois caras para uma base 2, para uma base binária, dependendo da minha máquina, de como estiver programado a minha máquina, por exemplo, se a minha máquina tiver apenas 2 dígitos de representação aqui, variando então com expoente aqui só até menos 2, nesse caso, né? Esse número 0,6 e 0,7 serão traduzidos pela minha máquina com o mesmo valor. Os dois terão exatamente a mesma tradução. O que significa isso? Dependendo da máquina, a gente não vai conseguir uma continuidade como nós temos no conjunto dos números reais, né? No conjunto dos números reais, eu posso dizer que entre dois números sempre existirá um terceiro número. Sempre. Entre dois números, sempre tem um outro número. Já na minha máquina, criada lá a partir da ideia do ponto flutuante, isso nem sempre vai ser verdade. Eu tenho ali que 0,6 e 0,7 representam o mesmo valor na minha máquina. Então, na realidade, 0,6 e 0,7 não existem na minha máquina. O que existe ali para mim é o 0,5. E eu vou ter ali a supressão, então, tanto do 0,6, da representação do 0,6, quanto do 0,7. Se a minha máquina tiver essas limitações. Por exemplo, se ela tiver 2 dígitos e o meu M aqui estiver variando de M maiúsculo igual a 2 e o M minúsculo, não consigo diferenciar, né, na minha letra, igual a menos 2. Eu não vou conseguir representar outros caras aqui, né, senão o 0,10, tanto para o 0,7 e o 0,10 para o 0,6 também, ok? Então, esse sistema de ponto flutuante, ele resolveu muitos aspectos da nossa vida. Só que, lembra que ele tem falhas, ele tem alguns erros. Isso que eu estou propondo para vocês fazerem aqui nessa página foi o que eu acabei de fazer ali atrás. Então, ó, eu tenho aqui uma base eu quero representar o 0,6 e o 0,7 na base 2, com uma máquina que só tem 2 dígitos e que o expoente dela vai variar de menos 1 a 2. Tudo bem?
Nesse caso aqui eu coloquei 2 porque não ia fazer diferença, né? Mas aqui está certo de menos 1 a 2, já que é 0 aqui e 0 aqui também. Repara que se for variar de menos 1 a 2, piora ainda a minha situação. Porque aqui, ó, de menos 1, eu vou ter que fazer aqui a minha aproximação para 0,1. E aqui também para 0,1. Né? Então, eu estou mais restrito ainda. Repara que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, ou seja, 0,5. E isso aqui também vai ser igual a 1 sobre 2, ou seja, 0,5 também. Então, queridos, eu não consigo representar todos os números em todas as máquinas. Existem máquinas que vão ter restrições de representação. E em algumas delas, quando eu representar números na base 10, ela vai me dar resultados aproximados, mas que são muito distorcidos, como é esse caso aqui, né? Isso, para mim, é uma distorção, né? Eu tenho que 0,6 e 0,7, todos dois têm a mesma aproximação. Ora, dependendo do que a gente estiver fazendo, dependendo do que a gente estiver calculando, isso vai gerar uma distorção enorme na nossa vida. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de programação, a gente tem que tomar cuidado com a precisão que a gente quer, com o volume de precisão que a gente quer nesse nosso cálculo, nesse nosso resultado final. Então, programar uma máquina, né, fazer uma programação em uma máquina, envolve vários fatores nesse sentido, inclusive esse da precisão. Ok? Tranquilo? Bom, dessa forma, pode-se concluir que nem todos os números reais têm representação no sistema binário, sendo necessário arredondar ou truncar para o número mais próximo da máquina. O problema é que quando eu troco isso, trunco, né, faço esse arredondamento ou truncamento desse número, às vezes eu chego num resultado que é uma distorção. Mas a gente vai estudar mais sobre isso nas próximas sessões, quando a gente estiver falando sobre erro, né? Qual o tamanho do erro que eu posso aceitar em determinada máquina? Eu posso ter um erro, por exemplo, de 1/10. Aqui a gente tem um erro que é de 1/10, né? Eu estou dizendo que 0,6 e 0,7 é a mesma coisa. A diferença de 0,6 para 0,7 é de 1/10. Então, o meu erro aqui é de aproximadamente 1/10, é de uma ordem decimal, né? Eu posso dizer que esse erro para mim é bom? Não sei. Eu posso dizer que esse erro para mim é ruim? Também não sei. Depende do que a gente vai usar. Mas isso é um detalhe que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Bom, após a gente estudar esse conteúdo, né, a gente está pronto para resolver o problema que foi proposto lá. O que ele falou para a gente? Né? Que a nova máquina adquirida possui uma representação de números definidos por base decimal. Então, olha, se ele está definido em base decimal, cadê meu lápis? Vou voltar aqui. Se ele está definido em base decimal, o que significa isso? Que a minha função... meleca. Que a minha função vai ser representada assim, né? Minha função em ponto flutuante vai ser um f, de forma que a minha base aqui é igual a 10. E além disso, o que mais que ele me fala aqui? A nossa máquina tem 4 dígitos na magista. Então, o nosso t aqui, ele é igual a 4. Bom, e o expoente do intervalo vai variar de menos 5 até 5. Ou seja, a variação aqui, ela vai de menos 5 até 5. Então, meu m minúsculo é menos 5, meu m maiúsculo é 5. Os técnicos precisam saber quais são o menor e o maior, e o maior número em módulo representado nessa máquina. Como eles podem resolver esse problema? Bom, então eu vou precisar fazer essa representação. Qual é o menor número
que essa máquina me representa? E qual o maior número que essa máquina me representa? Bom, deixa eu dar uma paradinha para respirar e para falar um pouquinho com vocês. Deixa eu tomar uma água primeiro. Meus queridos, são agora 9h12. Eu tinha me programado para a gente, a partir desse momento, resolver esse nosso problema aqui e resolver mais alguns problemas que estão lá no livro didático nosso, né? E eu iria deixar a quinta questão para a gente resolver como a questão de avaliação. Mas eu não vou fazer isso ainda por dois motivos. Primeiro, porque para resolver a quinta questão aqui, seria bom que eu resolvesse as outras questões com vocês, para vocês irem pegando o jeito. Resolver essa aqui que foi proposta pelo livro e resolver as outras. Mas eu vou pedir permissão para vocês para fazer uma coisa, para não fazer a resolução dessas questões que faltam, que eu já havia programado, e para também não deixar essa atividade avaliativa hoje. Eu vou deixar essa atividade avaliativa só na semana que vem, na aula da semana que vem. Por que isso? Agora vocês vão entender o meu dilema. E é uma coisa muito séria, parece que não, mas é uma coisa muito séria. A minha esposa faz aniversário hoje, dia 1º de setembro. E eu faço aniversário amanhã, dia 2 de setembro. Então, a gente está querendo fazer assim um jantarzinho especial, coisa de namorado, né? Vocês estão me entendendo. Então, eu pretendo terminar essa aula de hoje um pouquinho mais cedo. E aí como não vai dar tempo de nós fazermos todos os exercícios, eu vou deixar a resolução dos exercícios para a próxima aula, e na próxima aula eu resolvo os exercícios antes da gente iniciar o assunto novo. Vocês quebram o meu galho e permitem que eu faça isso? Já estou até saindo. Pô, valeu, obrigado. Obrigado. Com certeza, professor. Valeu, obrigado, queridos.